Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. E hoje a gente vai terminar então a questão da radiação, né? Na última aula a gente parou no tópico sobre radiação. A gente vai finalizar e entender um pouquinho sobre o que é tempo de meia-vida. Vamos lá então? Então hoje a gente vai falar de tempo de meia-vida ou o período chamado de semidesintegração dos radioisótopos, certo? O que seria então esse tempo de meia-vida, pessoal? Considere uma reação de decaimento. O que seria decaimento? Ou seja, ela vai decaindo, ela vai diminuindo, certo? Do trítio, tá? Um elemento, então, chamado trítio. Um isótopo do hidrogênio. Então, a gente viu nas últimas aulas, isótopo, ele tem o quê? Uma variação, né? Lembra? De massa. Então, ele é derivado do elemento, mas ele tem uma variação na quantidade de prótons, né? Lembram? Ok. Que possui número de massa igual a 3, tá? Com 2 nêutrons e 1 próton em seu núcleo. Abaixo podemos observar que ao emitir, então o trítio, ao emitir uma partícula beta, tá? Uma partícula beta, então a gente tem a representação da partícula beta, que a gente já viu isso nas últimas aulas. Em uma partícula beta, um de seus nêutrons, né, se transforma em um próton. Então, um desses nêutrons se transforma em um próton. Ele passa a ser, então, um átomo de hélio. Então, o trítio, o que é esse decaimento? Ele emite uma partícula beta, e quando ele emite uma partícula beta, ele perde, então, quem? Ele perde um dos seus nêutrons. Se ele perde um dos seus nêutrons, vai alterar a soma total da massa. Isso transforma em um átomo de hélio, né? Então, o trítio, emitindo uma partícula beta, ele se decai, ele se transforma então em um átomo de hélio, certo? Então nota-se que em um período de exatamente 12 anos, a massa de uma amostra, né, de trítio, ela se reduz pela metade. Então isso significa que se tivermos uma amostra, né, desse isótopo radioativo igual a 10 miligramas. Por que isso, pessoal? Isso é muito importante quando a gente fala de tratamento de câncer, né? Vamos lembrar lá do acidente de Goiânia, dentre outras coisas que envolvem essa questão de radioatividade. Essa parte de tempo de meia-vida é muito importante a gente, pelo menos, entender o conceito, tá? Vamos lá então, ó. Igual a 10 miligramas, tá? Após 12 anos, certo? Por que tempo de meia-vida? Cada elemento, ele tem um tempo exato para ele chamar então de decaimento o tempo de meia-vida, quando ele vai se reduzir pela metade. Essa massa ela se reduzirá para 5 miligramas. Então o tempo de meia-vida do trítio são 12 anos, ou seja, a cada 12 anos ele vai diminuir a sua massa pela metade. Então, se hoje a gente ingere vamos chamar de comprimido, por exemplo, de 10 miligramas de trítio, esse comprimido ele vai chegar à sua metade de massa daqui 12 anos, ou seja, ele vai ter 5 miligramas ainda após passados 12 anos, certo? Então, passados mais 12 anos, teremos apenas 2,5 e assim por diante. Então, a cada 12 anos, a massa se diminui pela metade, até então ele se encerrar, ou seja, até que a radiação acabe por completo. Então, o que acontece? Conforme ele diminui a massa, também diminui a quantidade de emissão de radiação. Então, observe aqui, ó, em gráfico, certo? Iniciamos com 10 miligramas. Passado quanto tempo? 12 anos, ele cai pela metade, 5 miligramas. Passados mais 12 anos, tá, ó, então a gente já chega em quanto? 24 anos. Desses mesmos 10 miligramas, a gente passa a ter 2,5 miligramas. Após mais 12 anos, ou seja, a gente já tem 36 anos aqui, ele tem ainda uma massa de 1,5 miligramas. Passados mais 12 anos, 0,625 miligramas. E assim por diante até que esse elemento ele se acabe por completo. Então isso demora uma grande faixa de tempo, né? Um estudo do decaimento, então, radioativo de outros radioisótopos
mostrou que a intensidade de radiação de todos eles, tá, também se reduzia pela metade após, então, um período regular, ou seja, isso chegou-se a um consenso porque a massa diminui e a quantidade de emissão de radiação também diminui. E isso caracterizou o tempo de meia-vida, ou chamado período de desintegração dos radioisótopos. Mas cada elemento tem sua particularidade, ou seja, um isótopo do mesmo elemento ele pode ter uma quantidade de anos muito grande para ter um decaimento e outra fração de segundos. A gente vai ver isso agora. Por exemplo, o carbono 14 ele é muito utilizado para a questão de identificação de fóssil, dentre outros elementos. Se reduz pela metade em 5.730 anos. Tá? Então, a gente tem uma quantidade de anos bem grande para um radioisótopo chamado carbono 14. O ferro 59, por exemplo, ele se reduz a cada 45 anos, tá? 45 dias. Tá? Então, olha a diferença. Um elemento que demora 5.700 anos e outro elemento a cada 45 dias. Tá? Por exemplo, o tecnécio 99, ele se reduz a cada 6 horas. Então, sua massa ela vai se tornar na metade a cada 6 horas. Então, cada elemento tem sua particularidade. Tá? Independente, eles seguem sempre o mesmo padrão, tempo de meia-vida. Isso mostra dois fatos muito importantes. Para cada isótopo radioativo, a constante de tempo, então o tempo ele é variável para cada elemento, ou seja, cada elemento tem seu tempo específico, mas a forma que isso vai acontecer é a mesma. Então ele se reduz pela metade como qualquer outro, o que vai variar o tempo para cada elemento, certo? E segundo, esse tempo varia então de um isótopo para outro. Então, é constante o tempo que ele se reduzirá pela metade, ou seja, ele vai ter um tempo constante para ele se reduzir a metade. Só que esse tempo ele vai variar para cada um desses elementos, certo? Com isso surge essa questão do conceito de tempo de meia-vida. Então, geralmente a gente chama mais de tempo de meia-vida. Vocês vão encontrar essa forma chamada mais de tempo de meia-vida, mas tem um nome também de semidesintegração. Então, período de semidesintegração, representado por P, ou T metade, ou seja, tempo de meia-vida. É o tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos se desintegre, né? Ou seja, para que a amostra radioativa ela se reduza pela metade, tem que se passar um período específico de tempo para cada uma, certo? Esse conceito é importante para várias finalidades. Por exemplo, o tempo de decaimento do carbono 14, ele é utilizado para quê? Ele é reutilizado para se determinar a idade e demúmese de alguns fósseis. Então, esse tempo de meia-vida, ele facilita na identificação de cada um desses fósseis, ou seja, é todo um processo bem complicado, mas ele é aplicado, então, como é um elemento que demora muitos anos para se chegar na metade da sua massa, então ele vai reagir com aquele determinado fóssil. Isso facilita na identificação. Além disso, a idade da Terra pode ser estimada por meio da desintegração radioativa do urânio-238. Saber quanto tempo um radioisótopo leva para se desintegrar também ajuda na determinação de quanto tempo determinado lixo atômico, por exemplo, deve permanecer isolado. Um exemplo, lá no acidente de Goiânia com o Césio 137, então o Césio 137 ele demora 30 anos, tá, para chegar à metade, ou seja, o tempo de meia-vida do Césio é 30 anos. Vamos supor que, não lembro exatamente a quantidade de lixo radioativo que teve o acidente, mas vamos supor que a gente tenha 1 tonelada de material radioativo naquele depósito em Abadia, lá em Goiânia. O que acontece? 1.000 quilos, certo? Passados, então, os últimos 30 anos, então, se eu não me engano, há 2 anos atrás, foi 87, então 2017 fez 30 anos do acidente. Então, de 1.000 quilos, aquele material radioativo ele passa a ter 500 quilos ainda, ou seja, quando que a gente pode desenterrar aquele material, por exemplo, e utilizar aquele local? Então,
isso a gente vai fazendo pelo cálculo, ou seja, a gente vai fazendo o tempo de meia-vida. A passado mais 30 anos, ainda vão restar 250 quilos de material radioativo. Passados mais 30 anos, vão resultar em mais 125 quilos. E assim por diante, até que esse material zere por completo, ou seja, mas aí vai passar muito tempo, né? A meia-vida não depende da quantidade de amostra inicial, tá? Não depende, tenho mais amostra, então se eu tiver uma amostra de 1.000 quilos e uma amostra de 1 grama, o tempo é o mesmo, certo? Da pressão ou temperatura. Então a gente pode adicionar altas temperaturas, a gente pode adicionar alta pressão, isso não vai alterar o tempo de meia-vida. Esses períodos podem variar desde bilhões de anos, né, até frações de segundos. Vamos ver alguns exemplos aqui abaixo? Olha que interessante. O carbono 14 a gente viu que ele demora 5.730 anos, certo? Já o carbono 15, ele demora apenas 2,4 segundos para se desintegrar. Olha a diferença de tempo de um radioisótopo para outro e da mesma família, vamos dizer assim, né? Xenônio, então, 135, 9 horas. Fósforo, 32, 32 dias. Tá? Enxofre, 35, 87 dias. Cobalto, 60, 5,26 anos. Tá? Estrôncio, 28 anos. Césio, 137, ó, por volta de 30 anos. Então, as máquinas que eram utilizadas com Césio, elas estão sendo utilizadas agora por cobalto. Ou seja, o tempo de meia-vida do cobalto é muito menor. Isso evita, né, por exemplo, se acontecer um acidente, evita que esse material dure por muitos e muitos anos, certo? E assim por diante. Então, temos elementos que demoram muito, muito tempo. Por exemplo, o urânio, temos aí uma quantidade bem grande de anos que ele se demora para desintegrar. Pessoal, essa parte, né, de tempo de meia-vida, ela parece um pouquinho estranha, mas ela é muito importante para a gente compreender essa questão de lixo radioativo, por exemplo, ou um medicamento específico para o tratamento de câncer, dentre outras coisas. Tá? Então, a gente compreende que esse tempo de meia-vida é o tempo que uma substância radioativa leva para chegar, então, à metade da sua massa, certo? Então, calcula quanto tempo a gente vai se livrar daquele lixo radioativo, por exemplo, por uma determinada quantidade de tempo. Pessoal, então a gente falou um pouquinho sobre esse tempo de meia-vida. Espero que vocês tenham gostado e fico por aqui até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!